Olá, pessoal, galera vai chegando aí. Vamos lá, começar essa live aqui. Olá, Roberto. Fala, André, tudo bem? Fabiana, Eduardo, Meire, tudo bem, Meire? Olá, Fá, tudo bom? A Raquel também já chegou. Maria, Mari, Mariane Monteiro, sejam bem-vindos a todos. Salve, André. Olá. Pessoal, eu sou muito visual, tá? Então, eu gosto de imaginar onde está acontecendo as coisas. Por favor, coloca aí de onde vocês estão, nesse feriado aqui, eu atrapalhando o feriado de vocês, mas calma, eu vou tentar me justificar, né? O porquê que eu estou fazendo isso com vocês, e comigo também, claro. Mas vamos lá. Essa semana foi uma semana bastante pesada para nós que acompanhamos aí a parte da segurança, saúde do trabalho, né? Nós tivemos aí liminar de Ministério Público falando de revisão de NRs, nós tivemos aí o próprio dia 28, aí onde que nós relembramos as vítimas, né, de acidentes de trabalho. A Fabiana está lá em Colorado, no Rio Grande do Sul, Tatuí, interior de São Paulo. E um cafezinho aqui. A Fabiana está com chimarrão aí, né, Fabiana? Fabiana. Ai, ai, ai. Patrocínio, Minas. Então tá bom. Pessoal, nós estamos com 9 aqui. A hora que atingir 10, pronto, 11. Eu falei 10, eu ia começar, né? Surgiu 11. Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, ela falou, é isso mesmo, tá com o chimarrão na mão. Bom, espero que o som e imagem esteja tudo ok com vocês. Se por acaso estiver travando, eu peço para que vocês saiam da live, reiniciem o celular de vocês e conectem aqui de novo, tá? E essa é uma dica que eu deixo para vocês, tá, pessoal? Toda vez que vocês forem entrar em live ou começar uma live, reinicie o celular de vocês, limpa a memória do celular de vocês, porque arquivos que ficam ocultos pesa o processador do celular. E aí fica travando, tá? Então, sempre oriento, principalmente os palestrantes, assim, ó, limpa todos os caches, apague todas as imagens aí que você não precisa, para ficar mais leve a sua live, tá bom? É uma dica que eu deixo aí para vocês. E talvez você vá dizendo, que dica idiota que você está dando. Não, olha para vocês terem uma noção. A rede mundial de internet pediu para a Netflix reduzir a resolução dos filmes dela para aliviar a sobrecarga na internet, na rede mundial de internet. Olha para vocês verem como que a nossa internet, devido a esse estado aí de isolamento social, está sendo utilizado demais, tá bom? Então, entenda apenas como uma cautela, uma preocupação com você. E falando de preocupação, pessoal, hoje é 1º de maio, se eu tivesse mesmo uma preocupação com você, eu não estaria te acionando aqui, né? Você pode pensar assim, como alguns que não entraram aqui, poderiam estar pensando dessa forma. Primeiramente, eu gostaria de dar os meus parabéns pelo Dia do Trabalhador, em específico, e eu acho que não seria uma parte egoísta minha, e nem mesmo de vocês que estão aqui assistindo, eu acho que nós precisamos também dar os nossos parabéns para os trabalhadores que estão na linha de frente, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde, né? Enquanto hoje, talvez, nós estamos aqui tendo um privilégio de estar na nossa casa, num suposto feriado, porque tem um amigo meu que falou assim, Anderson, já faz 45 dias que eu estou em feriado, né? Mas num feriado aqui de 1º de maio, esses profissionais da saúde estão lá, acordaram de manhã, foram para o hospital, trocando plantão e coisas nesse sentido, tá bom? Então, um ótimo Dia dos Trabalhadores, em especial as pessoas que estão à linha de frente. A Mirella falou assim, eu estou aqui fazendo a ET, e parou para me ouvir. Obrigado, Meirelle, né? Meire, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos conversar então um pouquinho sobre isso, rapidinho aqui para vocês, alinhar e vamos direto ao assunto. Essa semana, então, foi bastante pesada, foi uma semana onde que nós tivemos aí, já relembrei isso, mas nós tivemos
uma decisão do Ministério Público falando sobre a revisão das NRs. Em contrapartida, nós tivemos a Fundacentro, com uma nota técnica da Fundacentro, e eu estava acompanhando, tentando entender aí o juridiquês aí de todo esse processo, e também entendendo o posicionamento da Fundacentro, o que estava acontecendo. E no momento que eu estava buscando insumos para conversar com vocês sobre isso, sobre as NRs, né, até porque a gente já tem NRs que estão vigorando, e nós temos NRs que vão começar, por exemplo, a NR1, que foi atualizada agora no dia 9 de março, que no dia 9 de março de 2021 está valendo. E um grande impacto que nós temos aí é o PGR, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais enquanto nível estratégico, e dentro do nível estratégico nós temos o PGR, que é o nível operacional, tá? Só contextualizando para vocês a diferença entre PGR, GRO e PGR. Então, um é estratégico, né, de gerenciamento, e o outro é operacional ali. Um executivo, outro operacional. Então, pessoal, e aí eu estava buscando essas informações, de repente sai aí a nota técnica de número 18 de 2020 do E-Social. E o pessoal começou a me bombardear. Anderson, peraí, voltou, a ergonomia voltou, o que está acontecendo? Os eventos de SST, olha, voltou a tabela 23. Né? Porque a tabela 23, ela tinha evoluído aí, né? Foi um Pokémon evoluído, virou a tabela 24, né? Em número, gente, estou falando evoluiu em número, tá bom? E que nós tínhamos, foi publicada então a versão beta, nós tínhamos a versão beta 1.0 aí, a versão 1.0 no aspecto beta aí, e de repente, né, entre aspas, quase que volta a versão 2.5, quase não, ela voltou, tá? Então, nós tivemos aí um retorno da versão 2.5, com possíveis algumas adequações, calma, nós vamos conversar sobre isso, não vou entrar, não é um estudo, essa live não é estudo de layout, tá? Mas só para vocês entenderem o que está acontecendo. Por que falar disso também nesse dia de feriado? Pô, gente, vamos conversar com isso rápido, eliminar, tirar essa preocupação da nossa cabeça, né, saber o que está acontecendo, justamente para que a gente não fique aí despreparado. Ai, será que eu tenho que parar o meu serviço? Será que o que eu vou fazer? Ai, voltou tudo, né? Eu vou ter que ter um novo diálogo com o empregador? O diálogo você vai ter que ter, mas calma, né? Vamos entender o passo a passo aqui sobre o que você tem que fazer. Então, vamos lá. Pessoal, então, quando nós tivemos aí no dia 28, a publicação da nota técnica, e um feliz dia dos trabalhadores para os catadores de lixos, né, para os coletores de lixo, né, nós estamos aqui na minha residência, acabou de passar aqui a coleta de lixo. Então, o que acontece, então? Lá no dia 28, saiu a nota técnica, número 18, 2020, trazendo aí o retorno do layout 2.5. Mas o que acontece? Gente, eu já disse isso eu acho que inclusive dentro do workshop online de ergonomia. Teve um momento, eu participei de 4 audiências públicas na Fundacentro, sobre a revisão de normas regulamentadoras, tá? Então, foi a audiência onde foi apresentado o PGR, foi a audiência da NR9, a audiência da NR7 do PCMSO e a audiência da NR17. E nesse dia da audiência, foi no dia 10 de setembro, teve uma edição, teve uma atualização do layout do E-Social. Gente, mas o que era de pessoas pegando o celular e olhando ali, eu não estou falando que era todo mundo que estava fazendo isso, mas tinha bastante pessoas pegando e entrando no portal do E-Social, baixando ou recebendo no seu celular, né, o layout. E o que as pessoas faziam? As pessoas corriam para onde? Para a tabela que se interessava. Né? Então, a gente estava ali, tinha um grupo da ergonomia, corria, rolava, até chegar na tabela 23, para ver se aumentou fatores de risco, se diminuiu fatores de riscos, né? Ou se saiu os fatores de risco dentro da tabela 23.
Tá? E aí, pessoal, eu coloco para vocês. Se vocês recebem layouts na casa, no celular de vocês, que acaba sendo a nossa casa, né? Às vezes a gente vive quase dentro do celular. Recebe e você corre para dentro da tabela, para ver uma tabela, talvez você pode ter um problema aí, saber como que essa tabela está sendo direcionada ali dentro, tá? Então, o que que acontece? Quando eu recebo o layout, o que que eu faço? Primeiro, eu recebi o novo layout, mas eu recebi o arquivo X, o arquivo lá, o anexo 1, né, do layout, que nós tivemos 4 arquivos, aí veio o anexo 1. O anexo 1, supostamente, aqui é onde estão as tabelas. Aí eu corro lá para as tabelas. Não. Primeira coisa, você tem que olhar todas as 4, todos os arquivos que vieram dentro desse novo layout. E, principalmente, o primeiro arquivo, que é o arquivo que vai falar sobre quais são os objetivos, o porquê que aquele novo layout está sendo atualizado, e outra, vem lá um item especificado quais foram as alterações naquele layout. Vem lá especificado, foi alterado evento tal, campo tal, motivo tal, tá? Então, vem escrito isso para vocês. Inclusive, eu estou com esse arquivo aberto aqui na minha frente, que meu computador está atrás do celular. Tá? Então, com esse arquivo aqui aberto na minha frente. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você não tem que correr para a tabela, para ver a tabela. Você tem que correr para ver qual é o objetivo dessa nova versão, qual é a prevenção, a previsão para a implantação disso e quais foram as principais mudanças, quais foram as alterações. Porque logo de cara você vai saber se teve uma mudança em alguma tabela. Logo de cara você vai saber se teve mudança de eventos que foram incluídos, excluídos, atividades que foram incluídas, excluídas. Você vai conseguir ver isso logo no arquivo ali, que tem 3 páginas. Tá? Rapidinho você resolve esse problema. Então, é justamente baseado nisso e também sobre tudo que eu acompanhei no dia de ontem, no dia 30 de abril, que eu vou trazer essa conversa aqui com vocês, tá? E principalmente, não é achismo. Eu não estou trazendo aqui achismo para vocês. Porque ontem, às 21h30, eu acompanhei uma live com o José Alberto Maia. Inclusive, eu fiz algumas perguntas essas que foram repassadas para o Maia e ele respondeu. Tá? Anderson, o que é José Alberto Maia? José Alberto Maia nada mais é do que o coordenador do grupo gestor do E-Social. Ele que coordena a equipe que trabalha no desenvolvimento do E-Social. Tá? Então, não foi nada empírico, não foi nada, não estou trazendo aqui para vocês nada de achismo. Então, eu estou trazendo o posicionamento oficial, por causa das documentações que estão no portal do E-Social. E aí, o que acontece, inclusive? Ontem, às 20h01, inclusive durante a live, o José Alberto Maia falou assim, nem sei se foi publicada a nota técnica que nós disponibilizamos, e a gente pediu para publicar, mas não sei se deu tempo, né? E eu já tinha acompanhado a nota técnica, inclusive quem me enviou foi um grande amigo, o Dr. Robson Spinelli. Anderson, saiu uma nota técnica aqui no portal do E-Social, e ela foi publicada ontem às 20h01. Então, às 20h01, foi publicada uma nota técnica explicando essa versão 2.5 do E-Social, que é publicada agora a partir da nota técnica de número 18, publicada no dia 28 aqui. Mas vamos lá, então, vamos dar formato para tudo isso. Eu só quis explicar para vocês todo esse contexto, vamos dar formato para tudo isso. Bom, gente, entenda o seguinte, todas as ações, primeiro, vamos lá, entenda que o ajuste do E-Social, talvez esse seria um adjetivo para a gente começar a entender aqui, os ajustes da programação do E-Social, de campos, de informações a serem coletadas, elas são diretamente influenciadas por todas as determinações legislativas do governo, tá? Então, vamos lá. Toda vez que tem uma medida provisória, essa medida provisória ela pode influenciar no E-Social. E, tem um decreto de lei, tem uma portaria, tem uma medida provisória,
tudo isso vai influenciar dentro do e-social. Tá? Então, por exemplo, essa questão agora do que nós tivemos por causa da calamidade pública, do redução de carga, redução de salário, redução de carga horária, né, contratação da 25, 50, 70% da FGTS, tudo isso gera uma reprogramação do e-social. Estou vendo contadores aí tendo que repensar como vai fazer todas essas declarações, porque vão acontecendo alguns ajustes, tá? Vão acontecendo alguns ajustes. E aí, o que que acontece? Não sei se vocês lembram, nós tivemos no início aí do ano passado, assim que entrou esse governo, uma briga muito forte sobre questões de querer tirar o e-social. Tá? Existem posicionamentos políticos, existem posicionamentos ideológicos, tudo ali querendo acabar com o e-social. Bom, chegou ao ponto de surgir uma medida provisória, né, que é a medida provisória 905, que traz, inclusive, a questão do contrato verde-amarelo, não sei se vocês lembrou disso, tá? E dentro dessa medida provisória, estaria lá as questões falando de uma simplificação do e-social, tá? E, inclusive, uma substituição do e-social. E aí eu já adianto para vocês aqui. Essa substituição, ela vai acontecer de uma forma, no meu entender, de uma forma assim, meio 6 por meia dúzia. O que é 6 por meia dúzia? Não se voltará atrás com as questões do e-social. Então, dentro desse processo de simplificação, pode ser que aconteça, e eu estou falando agora aqui o que eu ouvi do José Alberto Maia, que o e-social mude de nome. Então, hoje eu estou falando e-social. Amanhã a gente pode estar falando de declarações obrigatórias. Saber lá, alguma outra sigla, alguma outra coisa, tá bom? Mas o que o José Alberto Maia deixou bem claro ontem, que o e-social é um caminho sem volta. Não há mais como voltar. Até porque, devido toda uma estrutura, e ele citou a carteira de trabalho digital. Se o e-social sair fora, né, perde toda uma programação que já foi feita. Toda uma programação que já foi feita. Então, pessoal, o e-social é um caminho sem volta. Palavras do José Alberto Maia. E que todas as empresas, ainda ele falou assim, 100% das empresas deverão declarar as suas informações dentro do e-social. Bom, beleza. Aí nós tínhamos uma medida provisória, que é a medida do 905, o contrato lá que trazia o contrato verde e amarelo, que ele tinha, enquanto medida provisória, vamos entender o seguinte, pessoal, toda medida provisória, ele tem um tempo, ela tem uma duração de 120 dias. Então, a medida provisória é quase que uma lei, só que por tempo determinado. Tá? Por tempo determinado. Então, ela é provisória. E ela tem um prazo de 120 dias. 120 dias, então, ela começa a vigorar e o legislativo ali, ele vai julgar essa medida provisória. Se nós vamos, e aí eu estou falando enquanto deputados, senadores, se eles vão fazer alguma alteração dessa medida provisória, sugerir alguma alteração, fazer alguma modificação e votar para isso. Ver a constitucionalidade, ver tudo, passar lá para o judiciário para ver se está tudo certo nas questões judiciais e, a partir daí, ela começa a vigorar enquanto lei. Ela deixa de ser de medida provisória e passa a ser uma lei, tá? Ou um decreto de lei, coisa desse sentido. Bom, gente, por que eu estou colocando aqui o meu juridiquês à prova? Justamente para que vocês entendam esse processo. Então, nós tínhamos aí uma medida provisória valendo por 120 dias. Essa medida provisória, ela expirou. Na realidade, orientado aí, eu não lembro quem foi que orientou, se foi o Maia lá, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, ou o Daniel Columbre, que é o presidente da Câmara dos Senadores, orientou, inclusive, a presidência da seguinte forma, ó, não deixa expirar, faz o seguinte, apresenta que retira a medida provisória, tá? Você retira a medida provisória e depois você reapresenta a medida provisória. E foi isso que aconteceu, né? A estratégia
política ali, né? O que faz parte de todo o jogo, né? Querendo ou não, a política é uma estratégia de mediação, tá? Então, o processo político, se você começa a estudar lá a Grécia Antiga, né, as questões políticas ali, é um processo de mediação, tá? E você precisa ter uma comunicação muito assertiva, você precisa convencer, né? Você precisa ser aceito. Então, é todo um processo construtivo, e teve essa iniciativa. Legal, vamos fazer então o seguinte, retiramos a medida provisória a partir de uma outra medida provisória. E aí o governo publicou a medida provisória 955, tá? Que, olha, estamos retirando aí a medida provisória 905. Então, saiu a medida provisória 955. Além disso, nós tínhamos outras medidas provisórias, como a 932 e a 936, tá? 936. Por que eu estou contando essa história aqui para você? Anderson, é pandemia, é política, é tudo, e você tá com... Eu quero saber de E-Social e ergonomia, eu quero saber de E-Social e SST, né? Por que você está contando isso? Gente, porque toda essa resenha que eu estou colocando aqui para vocês é o que aconteceu na última nota técnica. Tá? Então, está inclusive no primeiro arquivo que fala sobre o objetivo dessa nova versão. Então, a versão 1.0, olha lá, olha a estratégia. Por que ela foi colocada, inclusive, enquanto beta? Porque ela vinha para atender uma medida provisória. Uma medida provisória. Então, aquela versão, ela não poderia ser entendida como definitiva. Porque se ela fosse entendida como definitiva, a medida provisória que não entrou em vigor, né, vamos supor que ela não foi aprovada. Tá? No caso, ela foi retirada. No caso, ela não foi aprovada. Toda uma reprogramação de sistema, inclusive dos próprios programadores, das pessoas que desenvolvem software, ou a própria readequação do mercado de trabalho para atender os clientes. Então, de repente, você está fazendo um trabalho, você não preciso mais dessa informação. A medida provisória não foi para frente, você liga para o empregador e fala assim, agora eu preciso. Vira uma confusão. Tá? Então, a versão 1.0 já foi declarado, porque veio como versão 1.0, justamente para recomeçar uma contagem dentro de um novo sistema. Novo sistema de que forma? Né? O E-Social, há uma grande possibilidade do E-Social ter um outro nome. Olá, Átila, tudo bem? Então, haverá isso, tá? E, então, essa questão dessa recontagem. E beta, por causa de uma medida provisória. Ele não poderia oficializar. Quando essa medida provisória saiu, então, né, toda a resenha que eu já contei para vocês atrás, eles retomaram a versão que, para eles, né, segundo José Alberto Maia, que era a versão que estava vigorando. Então, a versão 2.5, ela não saiu. A versão 2.5, era ela que estava rodando. E com uma apresentação para nós de uma possível versão, mas que estava, vamos dizer assim, ela estava dependente da aprovação de medidas provisórias. Bom, então, como eu disse para vocês, a medida provisória 905, ela não foi aprovada. Não foi aprovada, o que eles fizeram? Esconderam a versão beta, e aguarda aí uma informação que eu tenho que falar para vocês, esconderam a versão beta e colocou, né, olha, vamos atualizar então a versão que está rodando em plano principal, mas que ela está num segundo plano, porque nós queremos apresentar uma possível versão, pode ser que, tá? Vamos, então, atualizar a versão que está rodando a partir de tudo que já aconteceu, né? Então, nós tivemos uma atualização da versão oficial, e não a beta. Mas aí, lembra que eu falei para vocês? Guarda que eu tenho uma informação importante aqui para vocês. A informação é o seguinte, o José Alberto Maia colocou para a gente
durante a live ali, ele colocou da seguinte forma: a versão 2.5 é a versão que está rodando, tá? Mas a versão que lá na frente ela vai se tornar oficial é a versão 1.0, tá? 1.0. Lógico que tudo isso depende de todo o conjunto aí de leis que vão sendo criadas. O José Alberto Maia falava assim, olha, nós fizemos uma compilação, então, na versão 2.5, uma compilação, e a palavra compilação eu não estava conseguindo encaixar o que seria essa compilação. Eu fiz uma pergunta, talvez ingênua, talvez bem simplista, falei assim, professor, o senhor poderia explicar melhor o que é essa compilação? E ele mesmo viu a pergunta ali no chat ali do Instagram, e ele respondeu, ele falou assim, Anderson, falou direto para mim, né, falou para todo mundo ali, falou assim, olha, o que é a compilação, o que é o e-social? O e-social nada mais compila as informações da legislação, tá? Então, se a legislação muda ou atualiza, nós vamos compilar essas atualizações. Tá? Então, essa compilação nada mais é do que esse processo de atualização das informações conforme o que é determinado. Tá? Então, hoje, vamos imaginar assim, vamos pensar numa lei aqui, uma lei talvez besta aqui. Vamos imaginar que hoje você pode sair com o seu carro da sua casa, tá? Mas a partir de amanhã vai ter um sistema no seu carro que vai verificar se você está com o coronavírus. Né? Só que saiu uma lei que agora todos os carros que são automatizados com esse sistema, o trabalhador ele deve soprar o volante, que tem um sensor no volante, para saber se, olha, soprar o volante, cara, para saber se a pessoa tem um coronavírus. Por que eu estou fazendo esse desenho aqui para você? Justamente para mostrar para você que esse sensor ele deve ser atualizado, compilado a nova legislação para ele, tá? Então, assim, foi um exemplo, talvez, aqui, meio chulo aqui para vocês, mas só para vocês entenderem, então, o que é essa versão 2.5. Então, ela é uma atualização. Mas o que a gente quer saber? Já passaram aqui exatamente 30 minutos da nossa live, e o que a gente está preocupado é justamente com as questões de SST, justamente com as questões de ergonomia. Bom, é uma preocupação do José Alberto Maia que a parte de SST entre para dentro do e-social o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível. Então, ele falou assim, olha, a gente tem que começar, tá? A gente tem que começar, porque ele falou assim, nem se for pela CAT, Então, a gente começar lá para a parte previdenciária, né? Mas a parte de SST, ela tem que começar. A questão dela não ter começado já foi justamente porque, para atender pedidos de representantes de classes de empresários, olha, peraí, a gente conferiu nas nossas empresas que nós não temos esse trabalho de SST de forma sistematizado, como um contador tem, porque não é que o contador tem, já havia uma sistematização por parte do governo na hora de constituições de alguns serviços, por exemplo, serviços tributários, fiscais, tá? E até mesmo previdenciário, mas não de declarações para a parte de SST, não de declarações. Então, pediu-se para que fosse reformulado, ou seja, fosse colocado num cronograma para que um segundo momento a parte de SST ela fosse aderida para dentro do e-social. E o comitê gestor ali do e-social entendeu e viu que isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Se você trabalha com consultoria e talvez você chega numa empresa que teve uma consultoria com uma outra empresa, você vê que as informações, às vezes, como você lida com o registro das informações, com a sistematização das informações, é diferente da empresa que estava anterior. Tá? Aí você, ok, seu contrato encerrou, encerrou no final do ano e passou mais 2 anos, você foi recontratado pelaquela empresa. Só que nesses 2 anos passou mais 2 empresas. Você vai ver que as 2 empresas, depois que você saiu, as 2 empresas também trouxeram a organização, a sistematização das informações de forma diferentes.
Tá? Então, Anderson, me dá um exemplo da organização da sistematização. Vamos lá, gente. Colocar fatores de riscos ergonômicos dentro de PPRA. Né? Então, assim, tá claro que PPRA, e agora não estou dizendo que o PPRA, nós temos a atualização da NR9, tá? E também da NR1, mas o PPRA que ainda está vigorando, muitas pessoas colocam fatores de riscos ergonômicos dentro do PPRA, tá? Para fazer gestão, porque o PPRA é um programa de prevenção, né? Para fazer, dentro desse programa, fazer gestão de fatores de riscos ambientais, ele coloca o ergonômico. Para facilitar o processo de gestão? Não sei, tá? Mas e outra, coloca a partir do achismo. Eu acho, gente, quantos documentos eu vejo, assim, eu recebo, que está escrito lá, fatores de riscos, postura sentado por longos períodos e movimentos repetitivos. Aí eu vou ver e falo assim, olha, fulano, você já tem um mapeamento ergonômico aqui da empresa? Não, por isso que eu estou te contratando. Falei, não, você já tem. Ó, tá aqui no PPRA que você me enviou, né? Ou que você me entregou impresso, e está escrito aqui embaixo no PPRA que tem fatores de riscos como postura sentada por longos períodos e movimentos repetitivos para a pessoa que trabalha enquanto auxiliar de escritório. Então, alguém fez isso. Falei, não. A pessoa trabalha sentada o dia todo, Anderson. A pessoa tem um computador e um teclado na frente dela. Será que isso, somente isso, representa movimentos repetitivos? Tá? Será que só isso representa? Eu posso falar que somente pelo fato da pessoa ter uma cadeira e trabalhar sentado nessa cadeira, tá? E ter um teclado na frente dela, ela tem postura sentada por longos períodos de movimento repetitivo? Não, gente, isso não. Isso pode ser até um referencial para você. Pode ser até um referencial para você, um referencial para dentro de um processo metodológico de investigação, se há esses fatores de riscos. Olha, tem uma cadeira. Opa, pode ser que exista a postura sentada por longos períodos. Pode ser que exista movimento repetitivo. Isso são alguns indicadores, mas eu preciso buscar muito mais informação para comprovar isso. O próprio Átila que está colocando, ó, todo dia eu pego esses documentos falando, por exemplo, o PPRA que coloca lá que tem fatores de riscos e dentro do PPRA. A questão não é se colocar dentro do PPRA. Se essa informação é importante para a gestão do PPRA, ok. Tá? Uma coisa é colocar sem desconecto e a partir do achismo. E aí, por exemplo, dentro de uma análise ergonômica, dentro de um mapeamento ergonômico, se eu pego o PPRA, estou fazendo um mapeamento ergonômico, eu peço, olha, me manda as suas avaliações, ou me presta suas avaliações aqui de agentes ambientais. E eu vi que teve lá o agente ambiental, o ruído, e foi indicado protetor auricular. Opa, isso para mim já indica desconforto acústico. Olha como uma variável ambiental vai me indicar um fator de risco ergonômico. Tá? Anderson, mas eu posso ter, igual eu dei aula domingo passado, na pós-graduação, e aí uma aluna me perguntou, Anderson, eu discordo com você. Né? Não é apenas o ruído alto. Às vezes eu tenho um salão de cabeleireira e a pessoa está com o secador lá o dia todo e aquele ruído, talvez, ele não atinge os decibéis aí para um protetor auricular. Mas aquele ruído incomoda a trabalhadora. Sim, conforto térmico não há nível de ruído. Mas um nível acima do limite de tolerância já é um indicativo para mim que existe um desconforto térmico. Um desconforto auditivo. Um desconforto auditivo pode ser um simples ruído no ar-condicionado. Pode ser, por exemplo, a pessoa, dentro da sala dela, tem uma portinha que tem uma copa e tem uma pia de louça e a torneira fica gotejando nessa pia de louça. Somente aquele tic, tic, tic. Quantas pessoas não dormem por causa de um barulhinho da água pingando na pia da louça, né? Na louça da pia. Então, pessoal, o que acontece? A questão é, a dimensão da segurança do trabalhador, ela é muito grande, e ela precisaria de um tempo para se organizar.
Eu contei todo esse cenário para vocês entenderem a complexidade, né, da parte da segurança e saúde do trabalhador. A complexidade da parte da segurança e saúde do trabalhador. E, consequentemente, recentemente, porque nós temos lá o E-Social, lá desde 2010, quando começou a ser pensado, em 2014, que sai a lei, né, em dezembro de 2014, que que foi instituído o E-Social, começa-se, então, a repensar em toda essa estrutura. Mas agora, recentemente, 2019 para cá, nós tivemos aí as questões de mudanças das NRs. Nós tivemos mudanças das NRs. E o que aconteceu em todo esse cenário? Todo esse cenário peraí, vai ter mudança de NRs, então se a gente fazer toda uma programação, vamos imaginar o início da nossa conversa, medida provisória, tá? Se nós temos NRs que estão valendo, que são oficiais, mas que daqui X dias, X meses, X anos serão alteradas, é difícil a gente criar uma programação agora e, de repente, eu virar para o empregador, virar para você, consultor, e falar assim, olha, sabe tudo aquilo que você fez? Você vai ter que refazer agora de forma diferente. Ou aquilo que você... E o pior, vamos lá. Gente, quem é aluno meu aqui do curso de mapeamento ergonômico, o Átila eu não lembro quem subiu aqui mais, tá? Mas quem é aluno aqui meu do curso de mapeamento ergonômico, vamos lá. Imagina você identificou um fator de risco. Você fez todo um processo metodológico, indicou um fator de risco. Beleza. A versão, que inclusive a versão 2.5, pede o seguinte, você identificou um fator de risco, não é só falar sim, há um fator de risco. Você tem que falar qual foi a metodologia que você utilizou. A Fabiana, também, nossa aluna aqui do curso de mapeamento ergonômico. Obrigado, Fabiana, desculpa, é tanta coisa aqui na cabeça, tá? Obrigado, não esqueci de você não, nunca. Perdi a linha de raciocínio aqui. Tá, entendi. A versão 2.5 que está aqui pede que você informe o fator de risco ergonômico. Informou o fator de risco ergonômico, não é só falar tem o fator de risco e coloca lá o código. Quando você insere o código do fator de risco, essa versão que está aqui, no layout, pede para que você descreva em até 999 caracteres qual foi a metodologia que você utilizou para identificar aquele fator de risco. Tá? E aí, presta atenção que deu a ênfase naquele fator de risco. E não é aqui, AET. Primeiro, a AET não é para identificar fator de risco. O assunto nosso aqui não é ET, mas eu já coloco isso aqui para vocês. Inclusive, Fabiana e eu, nós fizemos um webinário sobre isso. Tá? Nós fizemos aí um bate-papo, inclusive tem vídeos lá no canal da ErgoComp, lá no YouTube, que a gente explica justamente sobre isso. E aí, pessoal, o que acontece? Não é você falar assim, AET. Não. Né? Primeiro que você não pode... AET não é metodologia. Tá? AET não é metodologia. Mas o que você utilizou para identificar aquele método... identificar aquele fator de risco? Por exemplo, acústica, né? Desconforto auditivo. Olha, o desconforto auditivo, o fator de risco do desconforto auditivo foi assumido a partir de indicadores de ruído levantado pelo PPRA ou pelo Programa de Higiene Ocupacional. Então, olha lá, eu tenho uma informação, então eu posso utilizar tanto informações, enquanto metodologia, informações objetivas, onde eu utilizei um método específico, um método que eu falo assim, eu fui lá e medi, tá? Ou eu posso ter referências subjetivas. Conforto térmico, por exemplo. Gente, isso foi um questionamento que eu fiz dentro da própria redação da nova NR17, a redação proposta. Eles querem que a gente faça uma equação, gente, uma equação que leve em consideração roupa íntima, que leve em consideração meia, o tecido da meia, se está de meia calça. E agora eu pergunto aí, né? Pergunto para vocês, homem, e pergunto para vocês, meninas, né? Mulheres, né? Então, vamos colocar aqui. Para vocês, será que vocês usam sempre usam meia calça? Será que nós usamos sempre a mesma meia com o mesmo tecido? A mesma blusa?
Tá? Então, assim, não dá para você utilizar uma equação onde que, inclusive, essa equação tem uma margem de erro que apenas 90% das pessoas vão ficar confortável dentro daquela equação, e você tem 10% que não. Eu prefiro sistematizar uma metodologia aqui, que eu posso validar. O que é validar? Não é, não, eu crio uma sistemática, um passo a passo a ser seguido. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que metodologia, quando eu descrevo uma metodologia, é a mesma coisa que está descrevendo uma receita de bolo. É a mesma coisa que está descrevendo uma receita de bolo. Porque quem for ler aquela receita precisa conseguir reproduzi-la, tá? Então, eu posso chegar aqui, pegar para um trabalhador, pegar uma escala de 1 a 10 e falar assim, olha, esse ambiente aqui, né, a partir de tudo, nós já percebemos que vocês reclamam de todo o processo, vocês reclamam que é muito quente. Fala para mim, de 1 a 10 aqui, tá? De 1 a 10, o quanto desconfortante é esse ambiente aqui para você? Pode ser utilizado tanto para o frio quanto para o calor. É uma escala subjetiva de Borg, por exemplo. Tá? E aí, fechando aqui a linha de raciocínio, eu coloco aqui para vocês. Olha, você identificou o fator de risco, e aí saiu uma versão que você tem que informar o fator de risco. E formou. Aí amanhã vem uma outra versão, falou assim, olha, além de informar o fator de risco, você tem que informar a metodologia do fator de risco. Só que você esqueceu de anotar a metodologia. Você não anotou em nada essa metodologia. O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer tudo de novo. Os alunos do curso de mapeamento ergonômico, eles já identificam o fator de risco e já tem um campo onde que ele precisa descrever qual foi o passo a passo, em até 999 caracteres, que ele utilizou para reconhecer aquele fator de risco. Justamente prevendo uma versão, né, uma versão que é mais íntegra nas questões das informações, tá? Então, o que eu coloco aqui para vocês? As questões de SST, segundo José Alberto Maia, elas vão sim entrar no e-social. Anderson, mas vão entrar agora em setembro? Olha, ele falou que no exato momento, ele frisou isso várias vezes, no exato momento eles não estão discutindo o cronograma de e-social. Eles não estão discutindo. Eles estão discutindo apenas os ajustes devido ao MP que sai, MP que entra, tá? Lei que entra, lei que sai, coisa nesse sentido, tá bom? E um alarme do meu vizinho disparou. Então, eles estão discutindo isso. Mas ele acha que sim, que haverá um momento que eles vão discutir cronogramas e que talvez os eventos de SST não entrem agora em setembro para as empresas de primeiro grupo. Por quê? Porque o e-social é uma bagunça, né? Ele falou, olha, gente, existe aqui um processo de calamidade pública. A gente vai precisar saber até em que momento as empresas vão se reestabelecer, inclusive para a gente pedir, obrigar eles a fazer uma declaração que até agora, né, supostamente se faz gestão de saúde e segurança do trabalho, mas até agora não está acontecendo uma declaração dessa forma. Tá? E a gente tem algumas outras coisas, por exemplo, a gente tem a NR1, que traz lá que haverá um sistema de gestão informatizado para a parte de SST. Então, talvez todas as questões de papéis aí que você está fazendo, lógico, você vai fazer, você vai levantar, né? E você vai declarar dentro do sistema do governo, tá bom? Dentro do sistema do governo. Deixa eu ver aqui, gente, algumas perguntas. Como a gente está chegando aqui ao final. Então, aqui, eu todo dia pratico ergonomia. Depois coloca aqui quem é essa pessoa. Então, vamos lá. Fatores de riscos não quer dizer que é um risco. O risco só é definido quando há uma análise. Isso, uma análise de associação, vamos lá, uma análise de associação dos fatores entre fator de risco. Então, vamos lá. O risco, ele é definido entre a relação de probabilidade e severidade, tá? Anderson, o risco, a ferramenta tal me dá o risco para a coluna tal.
Então, a gente tem uma ferramenta lá, não vou citar, vamos falar nome de ferramentas aqui, até questões de direitos autorais, e você tem uma ferramenta específica, chamada ferramenta, uma ferramenta ergonômica, que avalia a pressão na sobrecarga do disco intervertebral entre a L4 e a L5, tá? Essa ferramenta, então, verifica a pressão, né, e ela gradua a pressão nesse disco. Ok? Tá? Ok. O que você está fazendo? Você está, vamos dizer, indo mais a fundo sobre o impacto do risco, já existe o impacto do risco para aquele disco intervertebral. Tá? Você está quase que laudando uma situação de trabalho. Essa ferramenta, para um perito ergonômico, ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância. Mas aqui eu pergunto para todos que estão aqui, qual é a necessidade de saber qual é a pressão num disco intervertebral, um disco que fica entre a L4 e a L5, tá? Se você sabe que existe o risco de levantamento e transporte manual de carga. Eu prefiro trabalhar na gestão desse risco, tá? Do risco relacionado a esse perigo, a esse fator de risco, tá? Do que ficar laudando quanto com a sobrecarga em um disco. Tá? Então, assim, eu acho que algumas coisas, quando fala de análise, é uma análise de associação ao perigo, ao fator de risco. E como eu vou fazer isso? Através de uma relação, de uma matriz de risco, aí eu sugiro que vocês pegam a ISO 31010, tá? Que fala sobre avaliações aí de risco, e ela traz várias matrizes de riscos que você pode correlacionar a questão da severidade com a probabilidade, tá bom? Na realidade é probabilidade e severidade. Ok? Espero ter explicado. Ah, a Fabiana foi professora do Átila aqui da pós. Olha, será ótimo você chegar na pressa e perguntar qual assim você está... Não entendi isso aqui, Átila. Deixa essa pergunta para lá, tá meio subjetiva aqui. Ah, entendi. Da roupa lá Entendi a pergunta, gente. A equação de você perguntar sobre o tecido da roupa íntima, né? Então, assim, você está usando meia calça, né? O que é arrastão, né? Se eu colocar no CLO, né? A equação do CLO que perde dentro da fórmula. Realmente, é bastante esquisito, gente. Então, assim, eu vejo desnecessário esse tipo de... Eu gosto de uma ergonomia que seja acessível, de acessibilidade. E eu trabalho para isso, tá? Gente, eu tô cansado daquela ergonomia mística, né? Que, nossa, ergonomia, lá, lá, lá. Gente, vamos fazer a coisa se tornar acessível. Eu quero que a ergonomia chegue ao trabalhador. É isso que a gente precisa fazer, né? Que a gente construa condições ergonômicas de trabalho. Agora, criar todo um misticismo em cima da ergonomia fica complicado, né? Fica complicado. Então, vamos lá. Bom, será que tem mais pergunta aqui? Eu acho que eu pulei aqui. Não tem não. Bom, gente, e aí, então, moral da história. Você indica um curso de E-Social para ergonomia neste momento? Bom, vai lá, o Breno. Não indico, Bruno. Não indico, assim, não é que eu não indico porque eu não confio nas pessoas que estão dando curso de E-Social. É porque se eu falar para você, né, aí eu falo assim, nós temos alguns cursos de E-Social que estão bastante fortes na área da contabilidade, tá? A parte de SST, Bruno, ela está oscilando demais, tá? Eu recomendaria que você se focasse nas questões de SST. Então, por exemplo, vamos falar assim, vamos falar da nova NR1, que começa a entrar em vigor no dia 9 de março do ano que vem, tá, de 2021, e dentro das estratégias lá do gerenciamento de riscos ocupacionais, você precisa ter o PGR. Dentro do PGR, você precisa ter 2 documentos obrigatórios do PGR. Esses 2 documentos obrigatórios é o inventário de risco e o plano de ação, tá? O inventário de risco, ele é constituído por quê? Pelo perigo,
Então, você vai colocar dentro do inventário de risco. Tem que contar o perigo ou o fator de risco, isso são sinônimos. Mas como que você sabe que são sinônimos? Anexo 1 da NR1, tá? Fator de risco e perigo são as mesmas coisas. Então, você, dentro do inventário de risco, você vai ter que colocar o fator de risco e o risco associado ao fator de risco e qualificar esse risco. Entendeu essa escala aqui? Então, eu vou identificar o fator de risco, eu vou analisar a partir da probabilidade e severidade, né, a relação desse perigo, desse fator de risco para o risco, que aí é a matriz de risco, e aí eu vou qualificar entre baixo, médio, alto e crítico esse fator de risco, para que dentro do plano de ação eu determine as minhas ações, tá? Só coloca para mim, Breno, se você entendeu essa lógica. E aí, acompanhando a sua pergunta, eu recomendo que você se foque em cursos na parte de SST. Por quê? O E-Social não está pedindo fator de risco. Entre esses 3 dedos que eu estou deixando aqui para vocês visualizarem, o que o E-Social está pedindo? O fator de risco. Algo que você já colocou dentro do seu inventário de risco. Então, o que o E-Social está pedindo é somente isso aqui. A questão de probabilidade, severidade, a análise de associação do perigo para um risco relacionado à atividade do trabalhador e a graduação do risco, o E-Social não está pedindo, ô Breno. Tá? Legal, você entendeu. Né? Não está pedindo, está pedindo somente isso aqui. Qual é o perigo? Qual é o fator de risco que o trabalhador está submetido? E outra, fala para a gente qual foi o passo a passo, qual foi a metodologia que você utilizou para identificar esse fator de risco. E voltando ao nosso exemplo lá atrás, postura sentado por longos períodos. A postura sentada por longos períodos foi identificado a partir da atividade do trabalhador, onde ele permanece sentado por mais de 2 horas, sem a opção de mudança de postura. Ah, Anderson, e o contador? E a mocinha do RH? O auxiliar administrativo? Ele trabalha sentado. Beleza, ele trabalha sentado? Ele tem opção de mudar de posição? Como assim? Ele tem liberdade para levantar da cadeira, ele tem liberdade para sair do posto de trabalho quando ele quiser, né? Se ele tem essa liberdade, opa, nós podemos pensar já numa possibilidade de não haver esse fator de risco. Porque postura sentada por longos períodos é quando o trabalhador ele não tem opção, ele é obrigado a ficar sentado por longos períodos. Inclusive, para ele sair do posto de trabalho dele, ele tem que chamar o supervisor e falar assim, ó, me substitua aqui no meu posto de trabalho, porque eu preciso ir no banheiro. Isso é postura sentada por longos períodos. Agora, quando a pessoa tem a flexibilidade, mas eu tenho um trabalhador que ele não sai do posto, ele tem essa possibilidade, mas ele não sai do trabalho. Opa, então quer dizer que você pode considerar pelo comportamento do trabalhador o fator de risco? Até pode. Descreva na metodologia o porquê que você está considerando isso. Porque o padrão comportamental do trabalhador, ele não levanta, ele mesmo com a liberdade, ele continua sentado por longos períodos ali na sua cadeira sem sair. Tá? E aí, na questão da gestão no seu plano de ação, você cria estratégias para forçar ele a mudar de postura, mudar de comportamento. Como, por exemplo, olha, com uma impressora que está do lado dele, você coloca do outro lado da sala. Muitas empresas utilizam uma impressora só, e ela coloca no meio de um departamento, onde que vários departamentos mandam a impressão para a mesma impressora, e o trabalhador tem que sair, ir lá e buscar a impressão e voltar. Mas isso é economia, é para a empresa não comprar muitas impressoras. Beleza. Vamos lá, pensar em centro de custo? Ok, mas eu não posso usar isso ao meu favor, eu não posso usar a sistematização do trabalho ao meu favor para reduzir um fator de risco ou eliminar um fator de risco? Porque eu posso diminuir a probabilidade, o nível de probabilidade e severidade de risco associado. Eu posso diminuir. Consequentemente, eu vou diminuir a qualificação do risco, do nível do risco, para o nível de ação. Mas como que eu vou zerar isso? Eu só zero isso eliminando o fator de risco.
Como eu elimino o fator de risco? Por exemplo, uma das estratégias, a impressora que está aqui do lado do trabalhador, eu coloco ela na outra sala, onde que ele tem que ir lá buscar a impressão. Tá? Então, é uma estratégia organizacional. E outra, aqui a gente está falando de identificar fatores de riscos. Agora já estou quase entrando, e talvez já estou para dentro de um nível, que é um nível de gestão ergonômica. É o nível de gestão ergonômica. Tá? Tudo bem? Entenderam aí? Bom, gente, o que eu deixo aqui para vocês? Façam o trabalho de vocês na parte de SST. Tá? A parte de dentro do e-social, SST dentro do e-social, está numa versão que é a versão oficial. A versão beta foi chamado de beta justamente porque ela atendia às medidas provisórias, tá? Então, a versão oficial, ela voltou ao estado dela oficial, assim, de cara, na cara para a gente ver, tá? Não rodando em segundo plano. Porém, já coloca aqui para vocês que essa versão 2.5, ela também está atrelado a outras medidas provisórias. Por exemplo, a medida provisória que revogou a medida que, vamos dizer assim, autorizava a versão beta. Tá bom? Mas que pode ser que amanhã a gente tenha outras medidas provisórias que vão durar por 120 dias e que, se aprovado depois de 120 dias, será compilada, olha a palavra do José Alberto Maia, será compilado para dentro da programação do sistema. Faça a parte de vocês na legislação trabalhista. Tá certo lá as questões trabalhistas, as questões previdenciárias. A hora que o e-social rodar, vocês vão colocar as informações que você já tem. Ah, Anderson, fator de risco. Fator de risco é o seu inventário de risco. É o seu inventário de risco. Na realidade, não é o seu inventário inteiro de risco. É o fator de risco que você colocou dentro do inventário. Lembrando que o inventário tem mais coisas. Tem o fator de risco, tem a análise do risco associado e tem a qualificação do risco, que você vai transportar essa qualificação de risco para dentro do plano de ação. Tá bom? Bom, gente, o Alaércio colocou aqui, muito boa as explicações, eu que agradeço. Nosso aluno também do curso de mapeamento ergonômico, ao Átila também. Anderson, mais uma vez, obrigado. Abraço para você e a Fabiana. Ok, abraço também, Átila. Abraço a todos que estão aqui. Peço mais uma vez desculpa por esse feriado, mas eu tenho certeza que vocês não vão dormir, né? Ou não vão continuar esse final de semana pensando, e agora? Vou ter que fazer o e-social? Como eu vou fazer o e-social? Vai e volta. Que loucura que é essa? Que mudança que mudança aí que está tendo dentro desse e-social? Eu já expliquei para vocês, tá? Você que está chegando talvez agora, a live ficará gravada e eu vou subir essa live para dentro do YouTube também, tá? Eu estou gravando num segundo plano aqui, em formato do YouTube, então você vai conseguir assistir também lá no YouTube, tá bom? Gente, muito obrigado, parabéns, obrigado aí também o nosso Anderson aqui, o meu xará, tá? Fabiana, vai lá, muito obrigado, esse abraço. Breno, grande abraço aí, pessoal, beijo, abraço, perto de mão. E vou ficar aqui até cair essa live. Tenho 1 minuto para cair essa live. Eu sou teimoso, eu fico até o final. Vou buscar informações sobre o seu curso, professor. Beleza, tranquilo. Chama no direct aqui que a gente conversa, tá bom, Breno? Então tá bom, gente. Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Nós temos praticamente 1 minuto. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, fique à vontade. O Átila aqui, Breno, colocando uma recomendação para você. E meu café gelado, né? A Fabiane está tomando chimarrão quentinho. Meu café gelou aqui, Fabiane. Valeu, Raquel. Eu que agradeço aí também. Coraçãozinhos. Valeu, Alaércio. Vamos lá, Márcia. Ok. O curso de mapeamento do Anderson é excelente. Fabiana também. Obrigado, Fabiana. André. Obrigado, André. Obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado.
Bom, então vamos lá. Pessoal, eu não vou segurar mais vocês aqui, porque eu fico aqui, vocês querem ficar também, né? O Dr. Flávio chegou aqui agora. Eu vou encerrar a live. O Instagram vai salvar essa live. E para quem está chegando agora, terá a oportunidade de assistir novamente. Caso contrário, não consiga assistir, é só correr lá no YouTube amanhã. Então, eu vou editar o vídeo que está sendo gravado e muito provavelmente amanhã já estará lá no YouTube. Agora sim, 30 segundos para cair a live. Anderson, YouTube, que canal do YouTube? Canal da Ergo Company, tá bom? Valeu, Dr. Flávio, no canal da Ergo Company, ou vocês assistem aqui por 24 horas aqui no Instagram, ou lá amanhã já no nosso canal do YouTube. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tchau, tchau, gente.